querida e querida, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos estudar o capítulo 24 de Gênesis, versículos 52 a 67 e capítulo 25 até o versículo 18. Então, peço que você faça aí a leitura do texto e vamos acompanhar aqui a exposição. Na aula passada, nós já tínhamos revisado esse finalzinho do capítulo 24 até mais ou menos o versículo 61. Esse final, ele vai contar o dote que o servo Eliezer pagou à família de Rebeca para levá-la como esposa, então as joias e os pertences que ele deixa ali. O irmão de Rebeca, então, Labão, com caráter um tanto quanto suspeito, vai tentar fazer com que o servo Eliezer fique ali por mais tempo, já visando receber mais dinheiro, é claro, para o qual ele vai se negar, vai explicar que precisa voltar, cumprir essa missão. A família, então, de Rebeca pergunta para ela se ela quer ir, para o qual ela vai aceitar. E então eles a abençoam e falam que ela vai ser a mãe de uma grande nação. O ponto aqui é o versículo 62 em diante, que vai contar o encontro de Isaac com Rebeca. Então, enquanto Rebeca vinha com o servo Eliezer montado nos camelos, por outro lado vinha Isaac montado em cavalos ali na região do Negueb, na terra de Canaã, que foi onde seu pai Abraão habitou por tanto tempo. Quando Rebeca avista Isaac vindo, ela pergunta para o servo se era aquele o homem, né, a qual ela se casou, porque de fato eles já tinham se casado, né, eles já estavam no processo de noivado, uma vez que na cultura judaica não existe esse conceito de namoro como na cultura ocidental gentia. Então o servo Eliezer confirma sim aquele é Isaac, e Rebeca faz o gesto de colocar então o véu, simbolizando de fato o momento de noivado, que é um momento célebre inclusive da cerimônia de casamento até o dia de hoje, que a noiva entra de branco, entra com véu, representando a sua pureza, a sua virgindade. Ela o faz assim que o servo confirma que de fato aquele é Isaac. Eles então se encontram e vai dizer aqui que Isaac amou Rebeca, o versículo 67. Ele conduziu a moça até a tenda, como era de costume se fazer, tomou por mulher e ele a amou. Assim ele foi consolado pela morte da sua mãe Sara, que havia falecido há pouco tempo. E a primeira aplicação já vem no próprio desfecho desse relacionamento de Isaac e Rebeca, que para mim é um dos mais belos de toda a Bíblia e o que mais nos tem a ensinar na condução de fato de todas as etapas de um relacionamento, seja o noivado, o casamento e o pós-casamento também. A história de Isaac e de Rebeca, ela vai se diferir um pouco do que viveu Sara e Abraão. Isaac e Rebeca, apesar de que nós ainda vamos ver que Rebeca também seria estéril, eles não procuram uma concubina para ter um filho, para continuar carregando essa promessa de Deus, como fez Sara e Abraão com Agar, e acabaram concebendo a Ismael, que seria o eterno rival ali de seus irmãos. Isaac e Rebeca também, quando os tempos tornam-se mais difíceis, eles não descem ao Egito, né? Isaac não negocia sua esposa com outros reis. São algumas das lacunas, alguns dos momentos difíceis que nós vimos no passado de Sara e Abraão, que não se repetem aqui na história de Isaac e Rebeca. E de maneira esperançosa eu acredito que isso aconteceu justamente porque Isaac viu essa trajetória dos pais e pôde corrigir aquilo que não fez bem, aquilo que foi pecaminoso, aquilo que os afastaram, que provocou a ira de Deus ou que interpôs um pecado ali entre eles. Que já nos deixa esta primeira aplicação. Os filhos, eles não estão fadados a cometerem os mesmos erros que os pais, e muitas vezes é uma justificativa que tantos jovens, que tantos casais se utilizam, tantos filhos e filhas, dizendo que aquilo era uma predestinação, já que o meu pai, já que a minha mãe também na adolescência, no começo da vida adulta, em algum momento fizeram aquela mesma coisa, então eu também devo fazer. É um dos motivos pelos quais eu particularmente não acredito em maldição hereditária, está muito explícito aqui. Todos esses erros, todos esses pequenos desvios que cometeram Sara e Abraão, Isaac e Rebeca não fizeram.
a história deles foi diferente. Uma vez que é só você observar aquilo que não deu certo no passado dos seus pais, entender que foi errado e não cometer e não seguir fazendo aquele mesmo padrão. É o que fica já a princípio de aplicação para nós. Em segundo lugar, a gente tem o exemplo de fato de um relacionamento, claro, dentro de uma cultura judaica, mas de um relacionamento que não é contaminado como o namoro de hoje em dia. É por isso que Isaac e Rebeca, tantos outros também, como nós vamos ver na Bíblia, mas eles deixam muito claro o padrão de casamento, o padrão de noivado e de união, que é muito diferente do que se tem inserido hoje no relacionamento de jovens, seja fora da igreja, é claro, mas principalmente dentro da igreja, que ainda assim tem muitos desvios. Basicamente, dentro da cultura judaica não existe o conceito de namoro. Quando um rapaz se interessa por uma moça, é feito um contrato em que esse rapaz estipula o valor que ele vai pagar pelo dote da moça, ou seja, o valor de comprar esta moça. E diferentemente do que talvez um pensamento patriarcal e machista que você pode ter, isso não era sexista ou não era de alguma forma machista, senão era uma forma de recompensar a família da moça por todo o dinheiro investido até ali na formação dela, mas também por um ato de amor. Porque tirar a moça de casa, dos pais e da família, era tal como tirar uma joia. Por isso, o noivo precisava pagar um valor por aquela moça. Não é somente uma restituição ou um reembolso aos pais, senão um ato de amor de estar tirando algo tão precioso de dentro daquela casa que de alguma forma ele precisaria indenizar os pais. Tamanho era o valor da moça. Uma vez feito esse contrato e a família estava de acordo, assinava, a moça também dizia se concordava com aquilo, através do gesto de tomar um cálice de vinho. Depois disso, o casal já era considerado noivos e já eram considerados, inclusive, marido e mulher, apesar de que no momento de noivado eles não poderiam consumir esse relacionamento de forma carnal. O passo seguinte, então, é o noivo agora retornar para sua cidade natal e fazer, digamos, o seu pé de meia, né? Construir toda a condição financeira, a casa e tudo que precisaria para de fato tirar aquela moça de dentro da casa dos pais e também arcar com o valor do dote que ele se comprometeu. E então, em algum momento, não se sabia quando, esse rapaz voltaria. E quando ele voltasse para buscar a noiva, é que já seria de fato o casamento. E, portanto, a noiva também, por outro lado, deveria estar o tempo todo nesta iminência e nesta espera. Porque como não havia tecnologia e não era possível se comunicar, não tinha como saber quando o noivo iria voltar. Ele voltaria uma vez que já tivesse garantido a situação financeira deles ali. Mas isso poderia acontecer a qualquer momento. Então a noiva também, por outro lado, tinha que o tempo todo estar preparada, perfumada, arrumada e contava inclusive com as suas amigas que participariam da cerimônia, as damas de honra, para ajudá-la quando esse noivo retornasse. Inclusive é por isso que nesse trecho nós temos, se você já é cristão, a tipologia perfeita do relacionamento de Cristo com a igreja e também deve estar te remetendo àquela passagem das 10 virgens que vai contar nos evangelhos no Novo Testamento. A noiva que tinha 10 virgens, ou seja, 10 amigas, 5 foram prudentes e coletaram mais azeite esperando o noivo, já que não se sabia o horário nem o dia que ele iria vir, e 5 amigas não se precaveram, ou seja, elas não contaram com uma parte a mais de azeite, elas achavam que poderia sim prever ou que o noivo chegaria exatamente no momento em que elas estivessem com os azeites cheios, o que não foi o que aconteceu. As amigas da noiva, que foram prudentes e que tinham o azeite, participaram do casamento, pois quando o noivo chegou, as outras 5 amigas que não tinham uma porção a mais de azeite não participaram da festa.
Assim funciona o relacionamento de Cristo com a sua igreja. O dote que o nosso noivo, que Jesus Cristo pagou, foi entregar a sua própria vida, morrendo pelos nossos pecados. Ele então morre, ressuscita, vai aos céus e está preparando morada. Da mesma maneira que o noivo, dentro da tradição judaica, volta para casa para fazer toda a condição financeira e só quando ela estivesse pronta, ele volta, sem a noiva saber quando, para buscá-la e para casar-se com ela. Assim nós vivemos na iminência do arrebatamento da igreja, que será o casamento do noivo Cristo conosco. E apesar de que entender essa raiz e essa cultura do casamento judaico e, consequentemente, entendendo a própria passagem das virgens e a própria tipologia de Cristo com a igreja, nosso papel, o que temos que fazer, é muito reconfortante. De maneira prática, o que também nós temos que nos voltar aqui no texto, desse momento, dessa fase em que Rebeca está encontrando Isaac e ela coloca o véu, é de fato uma forma mais prática de enxergar o relacionamento que nós temos hoje. Apesar de que nós somos gentios e não judeus e nós não temos que ter exatamente a mesma prática que eles, até porque seria até esquisito, imagino, na maior parte das famílias brasileiras, por exemplo, a gente chegar com uma pessoa já noiva para apresentar a nossa família sem ter essa fase do namoro. Isso causaria com certeza um estranhamento da maior parte dos pais e talvez os pais nem dessem a bênção para aquilo. Apesar disso, ainda assim a gente vê muitos costumes seculares adentrando esse namoro, né? Ou seja, essa fase, que é uma fase de conhecimento da noiva, né, e do noivo, ou seja, no caso aqui do casal, do namorado com a namorada, fase essa que não existe, por exemplo, no casamento judaico. O conhecimento um do outro vai ser, de fato, dentro do próprio casamento. O momento prévio a isso é somente um momento de espera por parte da noiva e de provisão financeira por parte do noivo, né? Que vai lá fazer o que ele tem que fazer, arrumar a casa, pagar pelo dote e todas essas coisas que se precisam de dinheiro. Só que o problema é que essa fase de namoro, e que para mim também esteve muito oculta por tanto tempo, que eu fui aprender com mais clareza só recentemente, que talvez esteja sendo o mesmo para você, é que parece ser uma desculpa para legitimizar alguns pecados, ou pelo menos algumas ações que vão nos levar a pecar dentro dessa fase desse relacionamento que é considerado o namoro. Veja que dentro do período de noivado, usando como exemplo a cultura judaica, não havia beijo, não havia toques, não havia uma intimidade mais próxima, que é o que acontece em todo o relacionamento de namoro cristão. Parece que o namoro é esse ambiente em que se normaliza esse tipo de atitude que deveria ser exclusiva somente do casamento. Afinal de contas, o momento em que o celebrante fala para o noivo, pode beijar a noiva, é tão singular porque aquela é a primeira vez que o homem, que o noivo, está beijando a noiva. Mas eu tenho certeza que se você que está assistindo aqui ao meu vídeo é cristão e é casado, o primeiro beijo que você deu na sua noiva ou o primeiro beijo que você deu no seu noivo não foi no momento da sua cerimônia de casamento, não é? Foi com certeza antes, durante o seu período de namoro e noivado. É justamente esse tipo de coisa que acontece e é uma aproximação muito forte de intimidades que induzem ao pecado, que se tornou normal dentro do relacionamento, dentro do namoro. E é isso que nós precisamos tomar cuidado, já que justamente por esse motivo tantos casais e tantos jovens caem em pecados ou caem em fornicações, que são justamente por esse tipo de atitude, mas que a igreja por si só já considera como normal, que todos os pais já consideram como normais. Essa aproximação e essa intimidade entre o casal antes do período de casamento, e era o que nós deveríamos estar tomando mais cuidado. De certo, o namoro faz sentido dentro da nossa cultura gentia, ocidental e brasileira, se é para ser mais específico, mas eu também tenho certeza de que o melhor padrão de namoro deveria ser, no mínimo,
o padrão da corte, que é onde o casal, por mais que esteja namorando, esteja cumprindo esse modus operandi da nossa cultura, já que o namoro, né, é importante, seria um pouco estranho para os pais que um casal partisse direto para o noivado ou para o casamento, mas que se resguardassem de forma física para ter esse tipo de contato somente depois do matrimônio, que é o que nós não vemos acontecer. E o ponto aqui de Rebeca é que quando ela avista o noivo, ela coloca o véu. E hoje, nesse tempo pós-moderno, nesse tempo de hipersexualização em todos os sentidos, na música, visualmente, na cultura, nas roupas, na forma como já se tornou normal vestir-se na rua, por exemplo, nos dá até a impressão de que quando nós estamos noivos ou quando nós estamos namorando, o nosso noivo ou nosso namorado pode ver mais de nós mulheres. Então eu posso usar uma roupa mais atraente em alguns sentidos, ou eu posso me vestir menos em outros sentidos, porque é o tipo de intimidade que nós estamos falando que se torna comum. Mas é justamente o contrário. Como Rebeca, devemos colocar o véu, porque a Bíblia vai dizer que a nudez pública é uma vergonha. Então, assim eu imagino que Rebeca e Isaac demonstram todo o tipo de relacionamento que nós podemos extrair e que nós deveríamos tentar aplicar nas nossas vidas. Adiante, já começando o capítulo 25, vai dizer, inclusive no versículo 1, que desposou Abraão outra mulher. Essa mulher chamava-se Quetura e vai contar os filhos que Abraão teve com essa mulher. Aqui dá a impressão pra gente que Abraão se casou com essa Quetura depois da morte de Sara e teve esses filhos, mas tudo indica que não, tudo indica que Abraão já tinha deitado-se com essa mulher e tido esses filhos enquanto Sara ainda era viva. E é por isso que se questiona muito o status, digamos assim, dessa Quetura. Ela era uma concubina, ela era uma mulher que Abraão se desposou, mas tudo indica que ela não era simplesmente uma mulher que Abraão desposou depois de ter ficado viúvo e tido esses filhos, porque Abraão já estava com quase 175 anos de idade. Seria um milagre muito mais milagroso do que o milagre de Sara ter Isaac, se Abraão, com essa idade avançadíssima, ainda, né, muito mais, tivesse tido filhos com essa mulher. Como Sara concebeu unicamente a Isaac, tudo indica, né, que Quetura era de fato uma concubina, ou seja, né, Abraão utilizou-se dela para ter mais filhos ainda, né, para crescer em sua genealogia. Enquanto Sara ainda estava viva, tudo isso aconteceu. E 1 aos Coríntios vai dar indícios de que de fato Quetura era uma concubina, então foi isso que aconteceu. O que nós observamos aqui é que vai contar quais foram os filhos que Abraão teve com Quetura. E o texto, né, Moisés aqui tem o cuidado de dizer que Abraão, depois que esses filhos cresceram, os colocou para fora, ou seja, os enviou para as terras aqui orientais, para a terra oriental, repartiu alguns de seus bens com ele, e é explícito aqui no versículo 5 do capítulo 25, Abraão deu tudo que possuía a Isaac. Ou seja, Abraão teve o cuidado de deixar todo o caminho pavimentado para a herança de Isaac. Já que Abraão teve Ismael, o primogênito, teve Isaac e teve esses outros filhos com essa outra concubina, de fato, se a herança fosse ser dividida só depois da morte de Abraão, poderia gerar algum ruído, né? Poderia gerar aí alguma situação desconfortável para Isaac, já que nós sabemos que até mesmo nos dias de hoje, quando um patriarca ou uma matriarca falece, por mais que deixe o testamento, às vezes a família acaba brigando pelos bens. E Isaac era o filho da promessa, ele deveria herdar Canaã. Logo, não era interessante ter os seus outros irmãos possivelmente brigando com ele, já que Isaac
não era o primogênito foi Ismael e Isaac tampouco era o único. Então Abraão, enquanto em vida, teve o cuidado para que a promessa de Deus se cumprisse com Isaac e facilitando a missão de seu filho. Ele já dividiu, né, naquela ocasião em que Ismael zombou de Isaac, quando ainda eram crianças, ele mandou para fora Ismael e Agar, e nesse momento ele manda para outras terras esses outros filhos, compartilha com eles bens. Então Abraão os proveu, mas deixou claro, né, que sua herança direta era de Isaac e deu tudo a Isaac. Então ele estava facilitando aqui para a continuação de Isaac de fato, como agora esse portador da promessa. Em seguida, o texto então vai contar a morte de Abraão. Vai dizer que ele viveu 175 anos e chama a sua atenção aqui para o versículo 8 do capítulo 25. Vai dizer o texto que expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Aqui eu acredito que é expressa a morte de Abraão de uma maneira que todos os seres humanos gostariam de alcançar. Expirou, morreu em ditosa velhice, ou seja, é possível depreender que ele viveu uma vida muito feliz, ditosa velhice. Avançado em anos, ou seja, ele viveu muito, como eu acredito que todo mundo também gostaria de viver, apesar de que hoje não é possível alcançar 175 anos de idade, mas ninguém quer morrer precocemente, morrer de uma doença ou de alguma eventualidade. Todos nós gostaríamos de chegar até o final da nossa vida, pelo menos no mínimo de acordo com a expectativa de vida de onde nós moramos, né, geograficamente. E por último, reunido ao seu povo. Esse reunido ao seu povo é a primeira vez, então, que o Antigo Testamento vai fazer menção ao mundo dos mortos, aqui em hebraico, ao Sheol. O Sheol é o mundo dos mortos, é para onde as almas vão depois que morrem. Assim era, pelo menos, até a morte e ressurreição de Cristo. Abraão, então, tem o seu lugar dentro do Sheol, do mundo dos mortos, que é o chamado seio de Abraão. Inclusive, a passagem do Novo Testamento do rico e do Lázaro vai contar justamente isso. Então, a primeira menção aqui é esse mundo dos mortos, né? Ou seja, existe um lugar pós-morte. E o texto vai dizer que ele foi reunido ao seu povo. Reunido ao seu povo em qual sentido? Seria reunido simplesmente aos seus outros familiares, reunido a Sara? E aqui a gente já tira a nossa seguinte aplicação. Reunido ao seu povo quer dizer que ele voltou para todos os seus irmãos, o povo de Deus até então. Todos aqueles que vieram antes dele, ele voltou, foi reunido com Abel, com Sete, com Enoque, com Noé, com Éber, com todos aqueles remanescentes fiéis, todos aqueles que Deus estava separando como seu povo eleito para o surgimento de Israel, e que daquele povo veria o qual seria bendito todas as nações, Jesus Cristo. É com este povo que Abraão foi reunido aqui. Isso nos leva a entender o seguinte: primeiro, nos recorda que a nossa morte física aqui nessa vida não nos mata definitivamente, pois há uma realidade eterna para bênção ou para maldição. Há um lugar onde a alma, onde o espírito repousarão eternamente. Esse lugar, se para uma pessoa que creu em Cristo Jesus e viveu diante dos seus caminhos, é o paraíso, há também um lugar para todos aqueles que rejeitaram o evangelho e seguiram tanto outros caminhos como existem, que é o lugar de tormentos, localizado também nesse Sheol, nesse mundo dos mortos. Então, que seja sempre um recordatório, uma iminência e um fator de correção para a nossa regeneração, nos lembrarmos de que existe um lugar para repouso eterno, existe o paraíso onde seremos reunidos com o nosso povo e com o nosso Salvador, e existe o lugar para tormento eterno. É isso que nos deve fazer a buscar cada vez mais a Cristo, a vigiar para que nós que estamos dentro desse caminho não venhamos a cair e a desviar,
mas principalmente para que nós possamos apresentar esse único caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo, pois todos os outros o levarão a um destino ruim dentro desse mundo dos mortos, ao destino do lago de fogo e enxofre. Mas, felizmente, seremos reunidos, eu creio, eu e você que está me assistindo, ao nosso povo, assim como foi Abraão, que passou a sua vida toda vivendo pela fé. E a narrativa seguinte vai dizer que Isaac o sepultou lá na caverna de Macpela, aquela caverna que quando Sara morreu, ele negociou, ele comprou para que fosse de posse dele, dentro ali da terra de Canaã. Mas vamos nos lembrar que nem Abraão nem Sara eram de Canaã, eles eram de Ur dos Caldeus. Pela fé, Abraão compra aquela sepultura ali, sabendo que aquela era a terra da promessa. Sara foi sepultada então em Macpela, uma caverna, essa sepultura aqui em Canaã, e agora ele também estaria sendo sepultado ali. A última etapa desse capítulo vai contar dos descendentes de Ismael, os seus filhos, que por sinal foram 12 príncipes, assim como de Israel viriam 12 tribos também. É sempre um paralelo rival entre Ismael e Israel, né? Os filhos que viriam ali de Jacó, filho de Isaac. É contado então esses 12 filhos e que também Ismael morreu em ditosa velhice. O ponto aqui é que nós vemos o cumprimento da palavra de Deus para com Agar naquela ocasião em que ela foi humilhada por Sara, que ela saiu ali vagando pelo deserto, não queria mais voltar, não queria mais se subordinar a Sara. Deus, né, o anjo do Senhor tem um encontro com Agar e diz que aquele filho que ela estava gerando seria muito abençoado, teria grandes descendentes e que seria também rival de seus irmãos. A gente vê que cumpre-se tudo o que Deus fala exatamente no tempo que ele determina. Deus foi fiel com Agar, apesar das dificuldades que ela passou na vida, como tantos outros irmãos também passam. Aquilo que Deus cumpriu para ela, que seria de grande benevolência, ver a prosperidade de seu filho, cumpriu-se até o fim e até a sua morte também. Então é isso, espero que tenha gostado dessa aula, espero que a interpretação do texto tenha ficado clara, assim como tantas as coisas que nós podemos aplicar na nossa vida. Se ficou, compartilhe com alguém que vai estudar a Bíblia com você e principalmente eu te vejo na próxima.